Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma leitura capítulo 2, previsão para o signo de Áries. Leitura que também pode ser associada ao ascendente lunar ou Vênus em Áries, tudo bem? E eu vou começar, arianos e arianas, pela energia do fundamento, que é a energia que vai influenciar esse período para vocês, tudo bem? Signo de Áries. Aqui. Muito bem, Áries. A energia desse momento presente, ela vem falando que você está transmitindo uma imagem nesse momento de uma pessoa na qual os demais passam a respeitar. Se antes você deixava alguma coisa no ar, ou se tinha alguma expressão, alguma coisa que você estava se referindo, por exemplo, que não estava sendo de um entendimento por parte desse grupo, por parte desse ambiente, ou se você trabalha ali com o público, as pessoas não estavam entendendo muito bem o que você dizia naquele momento. Nesse período, as pessoas elas passam a ter uma confiança em você, Áries. As pessoas passam a te dar credibilidade. Essa energia, ela não aconteceu de repente. Imagine que você veio ali de um processo aonde você sempre estava tentando iluminar algo, seja para si ou seja para o outro. Imagine que você estava vindo de um processo que você sempre estava se unindo com outras pessoas, conversando com essas pessoas, trabalhando com essas pessoas, comunicando algo a essas pessoas, e elas ficavam às vezes fazendo aquele corpo mole ou aquela vista grossa de que não queria às vezes investigar aquilo que você estava dizendo ou considerar aquilo que você estava dizendo. Só que agora existem comprovações, agora existe tudo aquilo que você estava falando sendo exposto. E agora eles estão te dando credibilidade. Agora eles não estão te subestimando mais. E isso pode fazer com que essas pessoas elas queiram trabalhar com você, contratar os seus serviços ou solicitar você para algo, né? Seja para uma parceria, seja para um patrocínio, né? Tudo depende muito do seu método de trabalho. E você vai ser uma pessoa que vai ser convocada, solicitada em várias possibilidades, em vários momentos. Imagine que você sempre falava assim para alguém, olha, não faça isso porque isso vai dar errado, não faça isso no trabalho porque vai dar algum problema, pode acontecer também, sei lá, de tomarmos uma multa. Você sempre estava ali avisando. Só que talvez quem estava ali te acompanhando, quem estava em torno, não estava levando muito a sério, não estava levando muito em consideração. Só que agora as coisas mudam. Agora as coisas mudam, Áries. As pessoas elas vão comprovar que aquilo que você estava falando realmente estava acontecendo. Eu vou embaralhar novamente, porque vieram muitas cartas. Energia complementar para Áries. Fala sobre observação, como se toda vez que você parava para observar o cenário, enquanto estava todo mundo ali especulando, né, deduzindo, você parou para observar. Você estava olhando o território, né? Então você estava prestando atenção no que as pessoas estavam falando, a maneira como elas estavam agindo, a maneira como elas estavam se programando. Você estava prestando atenção no comportamento que elas estavam tendo. E toda vez que você falava alguma coisa pela visão que você tinha, essas pessoas elas automaticamente poderiam vir com um sentido de ataque. E aí você pode se perguntar, mas por que essas pessoas elas estavam me atacando? Porque, Áries, elas talvez
ou tinha medo de aceitar que a qualquer momento ia acontecer o que você falou, ou elas realmente foram inconsequentes, irresponsáveis, não levaram em conta, né? Brincaram com a sorte. Então tem alguma coisa que agora as pessoas elas estão olhando e falando, deveria ter acreditado em Ares, deveria ter ouvido o que a Ares estava dizendo naquele momento. Provavelmente porque causou algum problema para elas, esse comportamento, né? Então você estava numa energia de muita observação, né? A energia complementar, ela realmente assim orienta você, Ares, a não se deixar envolver nisso, para que isso não venha de alguma forma te prejudicar ou te gerar perdas aqui. Qual é a atenção que vocês têm que ter nesse momento? A atenção que vocês têm que ter pode estar relacionado a um grupo de amigos, pode estar relacionado a uma equipe de trabalho. Para outros, fala sobre vocês estarem se reunindo ali com 2 ou 3 pessoas. E é como se essas mesmas pessoas elas tivessem subestimado ou duvidado de você em algum momento. Você estava ali observando, prestando atenção. E existe agora uma ação aqui, né? Você nem precisou mover, assim, você não precisou nem fazer nada, sabe? Você não precisou se vingar, você não precisou fazer nada disso. É como se agora tem coisas sendo expostas, tudo tá vindo à tona, e aí você ficou com aquele ar de segurança falando assim, bom, eu avisei vocês. Energia espiritual. Energia espiritual. Energia espiritual fala sobre proteção. Vocês têm aqui uma proteção espiritual que não é uma proteção assim que trate as coisas de uma forma muito tranquila. Assim, não é que essa energia ela é uma energia que não tenha controle, não é isso. Às vezes nós temos uma visão de que todas as entidades ou mentores têm uma forma sempre gentil de nos abraçar, independente do seu vocabulário, independente da sua energia. Só que essa energia aqui, ela já é uma energia mais direta. Não é uma energia grosseira, mas é uma energia que coloca os pingos nos is, vamos dizer assim. Então essa energia espiritual, ela está trabalhando aqui na sua vida, ela está tentando te dar aquele empurrão para você alcançar melhores, benefícios não seria isso, mas assim, melhores oportunidades, para que você consiga também se manter estável. E é uma energia que está constantemente te apoiando, mas também às vezes tem uma chamada de atenção quando você erra ou quando você repete algum padrão aqui que é considerável negativo para você em termos da sua energia, da sua frequência vibracional. Tá? Mas tem aqui uma proteção espiritual cuidando de você. E ela se manifesta de uma forma muito direta, então não é uma energia muito que fica muito num mistério, numa incógnita, é uma energia que ela é muito direta. Então você recebe rápido a intuição, você sabe exatamente o que você precisa fazer aqui. Seguindo, Áries. Eu também vejo que vocês estão observando que alguém está tendo um grande prejuízo aqui. Mas assim, não foi falta de avisá-lo, né? Ou de avisá-lo. Bom, Áries, em relação ao seu entorno, mostra que você
tá meio dividido ou dividida com algumas situações. Tem momento que você quer se aproximar, se reunir, mas tem outros momentos que você acha melhor ficar no seu canto, não comentar determinadas coisas. Por mais que você tenha ali uma sensibilidade ou um carinho com alguém, ou seja, um vínculo que você também pode ter com alguém, ainda que você lide com essas pessoas, você não está querendo assumir riscos aqui em relação ao que elas estão propondo, né? Então vamos dizer assim, às vezes você tem alguém ali na sua vida que é uma pessoa às vezes irresponsável, que é uma pessoa que pode agir com certa imprudência, que é uma pessoa imatura, compulsiva. Você pode ter um vínculo com essa pessoa, mas lá no fundo você não quer se envolver nas coisas que essa pessoa está fazendo. Você tenta ajudar de alguma forma, você tenta mostrar um caminho, mas parece que a postura que a pessoa tem é sempre agir nesse sentido. Então você fica meio dividido aqui, né? E aí, eu continuo sendo amigo dessa pessoa, eu continuo trabalhando para essa pessoa, eu continuo lidando com essa pessoa. Ainda não há nenhuma atitude em relação a isso, mas você vai estar percebendo essas coisas no seu ambiente, como se você estivesse lidando com pessoas ali que são irresponsáveis de alguma forma, ou leva talvez tudo muito na brincadeira. Você está pensando em estabilidade, você também recebe aqui uma nova oportunidade, então pode se tratar de trabalho, uma oportunidade de ganhar dinheiro, algo novo que surge, que isso pode aumentar a sua renda. Você está totalmente concentrado ou concentrada nisso, porque é importante para você hoje zelar pela sua estabilidade. Pode ser uma oportunidade de trabalhar numa empresa diferente, pode ser uma oportunidade de você estudar também. Só que quando eu vou para a parte aqui dos seus próprios sentimentos, por mais que você tenha uma intenção de ter algum tipo de retorno, ter algum tipo de vitória, e fala realmente de algo sendo ofertado, que é uma coisa muito boa, emocionalmente você já foi afetado ou afetada de alguma forma. Vou explicar. Imagine que você veio a sua vida inteira lutando para conseguir o seu espaço em algo. Seja na vida de alguém, seja no trabalho, seja assim. Você passou a vida inteira fazendo o que você considerava bom e justo, dentro ali da sua percepção. E às vezes você não estava sendo valorizado, às vezes você não estava sendo ouvida. E foi isso que aconteceu. Todo mundo agiu assim, na situação, as pessoas se deixaram levar pelas suas próprias compulsões, pelo seu próprio individualismo. E agora que elas estão tendo uma visão do que elas fizeram, você, tudo bem, né? Você tem ali seu ar de confiança e é como se você estivesse pensando, bom, surgiu aqui um novo trabalho, surgiu aqui uma nova forma de ganhar dinheiro, surgiu uma oportunidade de investimento, eu vou fazer isso acontecer, eu vou ganhar esse dinheiro, eu vou me estabilizar. Só que, ainda que você tenha essa oportunidade, você já está emocionalmente, eu vou me expressar dessa forma, destruído ou destruída. Então você está precisando se recuperar emocionalmente aqui. Porque tanto já foi tirado e tanto já foi... talvez tantas decepções já aconteceram que tudo que você está tentando fazer é ganhar coisas melhores, aproveitar isso que você tem, seu intelecto, mesmo que as suas emoções não estejam bem reguladas, vamos dizer assim. Às vezes tem uma percepção aqui de, parece assim, que eu só tenho valor quando eu tenho dinheiro. Ou parece que eu só sou uma pessoa que todo mundo agora quer estar por perto porque elas viram que elas estavam erradas. Mas se elas continuassem naquela crença delas, eu continuaria sendo tratado da mesma maneira. E
Realmente você pode estar percebendo alguém no seu ambiente onde essa pessoa ela só está perdendo e ela não está se dando conta disso. Ela só está em prejuízo, a própria vida dela já se colocou num prejuízo e ela não está percebendo isso. Alguém está tentando manter algo que não tem como manter porque não tem condições para isso. Ou alguém está tentando rejeitar o fato de que cometeu um erro com você de alguma forma. Só que você não está arrependido ou arrependida. A sua espiritualidade, ela está te guiando e está te dando autoridade sobre a sua vida, de você fazer exatamente aquilo que você realmente quer, de você fazer as suas escolhas, mas que você se torna responsável disso. Mas o objetivo da entidade é fazer você ser não só a melhor versão de si, mas que você realmente prospere. Porque a espiritualidade é que ela vê muito potencial que às vezes está sendo desperdiçado em outras coisas. Fala sobre mensagens daqueles que partiram a respeito da mãe. Bem. Fala sobre apegos, Ares. Você ainda não conseguiu definir em relação a essas pessoas, porque você ainda tem apegos a elas. Você ainda não... Ou é o apego, ou existe alguma codependência, e é exatamente por isso que você simplesmente não pega suas coisas e vai embora, ou você não pega... Às vezes é um tempo de trabalho que você tem no lugar, então para você não é tão fácil simplesmente sair abandonando tudo. Você tem apegos e você acredita que você tem direitos aqui nessa situação também. Você tá ali tendo uma nova oportunidade. Isso vai abrir um novo ciclo para você, Ares. E é um novo ciclo mais fortalecido, onde você melhora as suas finanças, você melhora as suas relações. E fala também sobre uma maior visibilidade. Então, se você trabalha ali com várias pessoas e você precisa que essas pessoas te reconheçam para que isso aumente o seu dinheiro, qualquer coisa nesse sentido, isso está acontecendo. Você também não está afim de viver a mesma história de antes, você está aberto a fazer essa mudança aqui. Para alguns casos, isso pode refletir numa mudança até de país, para quem estava tentando intercâmbio, tentando trabalhar fora, mudança de estado, então assim, novas oportunidades que te possibilitam isso. Você se afastando emocionalmente. É assim, eu não envolvo minhas emoções mais com essas pessoas, mas eu ainda estou aqui perto delas, né? Eu ainda convivo com elas, trabalho com elas, mas você já não se deixa surpreender tanto emocionalmente. É aquela questão, você já passou por tanta coisa que você não está se iludindo mais com as coisas. Assim, Ares. Alguém aqui estava numa energia de extremo excesso, talvez uma energia possessiva, uma energia que era uma energia muito obcecada. Essa energia, ela não tinha uma noção de que ela já estava em certo prejuízo. Então, essa pessoa ela estava fazendo as coisas e talvez na cabeça dessa pessoa nunca voltaria alguma coisa para ela. Eu vou, sei lá, falar mal dessas pessoas, eu vou enganar as pessoas aqui do meu trabalho, eu vou ter um comportamento de assédio em relação ao outro, de abusivo em relação ao outro, mas isso nunca vai voltar para mim. Só que tá voltando. E assim, o que fica para você é aquela sensação de vergonha por em algum momento você ter se associado a essa pessoa, ou ter, sei lá, sido amigo ou amiga dessa pessoa, seja o que for.
Mas é como se você tivesse também, você tivesse muito certo do que você pretende aqui. Talvez uma pessoa que estava gastando excessivamente, de maneira descontrolada, porque tem compulsão aqui de alguém. Seja qual for a compulsão dessa pessoa está caindo esse período. Mas essa pessoa foi avisada em algum momento, tudo bem? Espiritualmente, Áries, essa pessoa, esse ente querido aqui, que se mostra na leitura, você poderia não ter tido uma conexão constante com essa pessoa em vida, certo? Mesmo que seja uma mãe, talvez a sua relação com essa mãe não foi uma das melhores. Ou se foi alguém que você não teve tempo de conhecer, né? Às vezes a pessoa faleceu antes de você crescer, ter maturidade para entender, quando você era criança. Então, assim, fala que você não teve essa conexão com essa pessoa quando essa pessoa estava viva, mas que essa pessoa ela te tem com muito carinho. Mesmo quando às vezes você não se lembre ou você não pense a respeito. Então eu quero que vocês saibam que essa energia está com vocês. Tudo bem? Ok, Áries. Vamos para os signos. Na parte externa, eu tenho energia de Câncer, Peixes e Escorpião, que é uma energia que às vezes você fica meio dividido, você tem apegos a essa energia. Na maioria das vezes essa energia te trata com acolhimento, te trata com muito carinho, mas existem outros momentos que essa energia ela age de uma maneira totalmente diferente. Chega um certo momento que você começa a pensar, será que eu posso confiar nessa pessoa? Porque tem algumas coisas em relação a essa pessoa que vão aparecer, que pode estar ligado à parte financeira ou em alguma coisa que essa pessoa tentou sabotar. E aí quando você olhar isso, você vai pensar assim, poxa, eu tenho uma admiração, uma relação com essa pessoa, um carinho por essa pessoa, mas ele ou ela estava me escondendo essas coisas que eles estavam fazendo. Então eu estava achando que era uma coisa e na verdade está acontecendo outra. Pode ser que eles se sintam assim em relação a você também, ok? Eu também tenho outra energia de Áries. Fala sobre algumas discussões. Vocês não estão conseguindo ter um bom entendimento porque existe assim alguém que quer fazer as coisas de qualquer jeito e a outra pessoa quer organizar, quer planejar. Então tem aqui vamos dizer assim, um confronto entre o impulsivo e o calmo. Na parte dos pensamentos, eu tenho Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Fala sobre novidades, energias que estão te sugerindo ou te fazendo ofertas, pessoas que estão assumindo um caminho com você, que estão dando um próximo passo numa situação com você, e parece que vai haver muita estabilidade aqui. Mesmo que alguma coisa não esteja acontecendo diretamente com vocês, mas com a vida deles, mostra que vocês estão incluídos no planejamento. Na questão emocional, só vejo vocês se afastando de algumas pessoas, principalmente pessoas que em algum momento já causaram algum transtorno para vocês, algum mal, tudo bem? Na parte do alerta, eu tenho energia de Capricórnio, mas eu não quero que vocês se apeguem tanto a Capricórnio, porque em outras situações, Capricórnio vem numa energia positiva. Mas é assim, tem muita influência aqui envolvida, também tem uma energia de possessividade, uma energia de obsessão, que pode ser ciúmes ou uma pessoa que fica tentando controlar a outra de alguma forma, ou manipular a outra de alguma forma. Mas aqui me parece que não é uma pessoa que tem uma boa energia, me parece uma pessoa que se desvia facilmente do caminho quando é jogado um valor na mesa ou alguma coisa nesse sentido. Imagina você lidando com uma pessoa que aponta todos os erros do mundo, mas não consegue ver que os erros que ela aponta para os outros está sobre si mesmo. Então tem alguma coisa em relação a essa pessoa que você precisa ter atenção aqui. Tudo bem? Na parte espiritual, eu tenho energia de Libra,
e energia de Virgem, que fala sobre essa conexão. Tem energia de Aquário também e de Gêmeos, que pode representar essa pessoa que está no outro plano, que hoje vem te acompanhando, que não havia aquela conexão como eu mencionei na leitura. Mas assim, se for pessoas que estejam na sua vida hoje, fala sobre uma conexão que vocês estão se desenvolvendo espiritualmente, mas tem um adentro que o espiritual fala, olha, você não é pai nem mãe dessa pessoa, trate como tal, né? Porque pode haver aí, principalmente em relacionamento afetivo, da pessoa estar tratando o seu parceiro ou sua parceira como mãe ou como pai. Então, o espiritual pede para mudar essa situação, para mudar a energia também. Tudo bem? Então é isso, Áries. Fiquem bem, agradeço muito vocês. Falo com vocês na próxima leitura e se cuidem, tudo bem? Até mais, Áries. Tchau, tchau.